Ei gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre Verity, uma leitura que me tirou o sono. Primeiramente, eu queria avisar que essa primeira parte do vídeo não vai ter spoiler. Então, se você ainda não leu esse livro, mas quer saber um pouco mais sobre ele, quer conhecer ele um pouco antes de começar a ler, pode continuar assistindo tranquilo, porque eu separei a parte com spoiler do vídeo e quando começar eu vou avisar você. Assim você pode sair do vídeo e voltar só quando tiver finalizado a leitura para discutir umas teorias comigo. Então, vamos falar sobre Verity. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o que é esse livro. A Verity Crawford, que é a personagem que dá nome a esse livro, ela é uma autora de sucesso de uma série de livros. Ela está no auge da sua carreira quando ela sofre um acidente de carro que a deixa incapacitada de continuar e concluir a série de livros. E é por causa dessa situação que surge a nossa protagonista, pelo qual o ponto de vista é narrado durante toda a história, que é a Lowen Ashley. O Lowen, não sei. A Lowen também é uma escritora, só que ela não é tão famosa assim. Ela tá passando por muitas dificuldades na sua vida quando ela recebe uma proposta de continuar escrevendo a série de livros da Verity sob um pseudônimo. A proposta financeiramente para ela é muito boa, então ela decide aceitar. Para isso, ela precisa ir até a casa dos Crawford, que é a família da Verity, para poder entrar no escritório da Verity e pesquisar coisas sobre o livro, né, sobre o que ela já escreveu até agora e se ela deixou algumas anotações sobre o que ela queria fazer para os próximos livros. Porém, enquanto faz toda essa pesquisa por esse escritório da Verity, a Lowen acaba encontrando uma autobiografia da autora, desde o dia em que ela conheceu seu marido, o Jeremy Crawford, até o momento do acidente de carro. Então, lendo essa autobiografia, a Lowen acaba emergindo na história da Verity, né, nessa biografia, autobiografia dela, e acaba ficando ali imersa nessa família. Durante todo o tempo que ela tá ali na casa, ela vai percebendo segredos e mentiras e vai se envolvendo nessas situações, se vê numa posição confusa entre Jeremy, a Verity e o filhinho do casal, que é o Creel. A minha experiência com a leitura desse livro, ela foi completamente diferente, porque eu nunca tinha lido nada do gênero. Foi diferente de tudo que eu já li. Esse livro é instigante, ele é perturbador, ele te faz suspeitar de todas as pessoas envolvidas, assim, até mesmo do ponto de vista da própria personagem principal. E por causa disso, você fica querendo devorar todas as páginas de uma vez só. Eu confesso que durante a leitura, de alguns momentos eu tinha que parar, fechar o livro, respirar fundo e depois continuar, porque ele possui algumas cenas, assim, pesadas, né, que mexem com a mente humana, assim, se tratam da mente humana. Por mais que seja ficção, a gente fica de queixo caído com algumas cenas. Eu acredito que por causa disso ele seja recomendado para maiores de 18 anos, por causa dessas cenas que são extremamente perturbadoras e você precisa estar com um psicológico bom para poder ler esse livro. Mas se você gosta desse tipo de livro, de suspense, de ficção, de criar teorias, de suspeitar de todos os personagens, de tentar descobrir quem que tá certo, se é que alguém tá certo, você vai amar esse livro também. Eu ia dormir pensando nele, acordava pensando nele, ficava ansiosa para poder continuar a leitura para saber o que ia acontecer no próximo capítulo. Ele é extremamente difícil de parar de ler exatamente por causa da curiosidade que ele nos instiga, os mistérios a serem desvendados. Eu dei 5 estrelas para esse livro e mesmo depois de terminar a leitura, quando eu fiquei refletindo sobre ele, dias depois, até hoje na verdade, que já faz mais ou menos uma semana que eu li ele, eu fico pensando na história e depois de um plot twist que tem no final, a gente fica relembrando das cenas antigas e eu ficava chocada. E aí eu ia descobrindo e pensando, não, mas isso aqui pode ser aquilo lá. Então, assim, mesmo depois que você termina a leitura, você continua com todos esses mistérios, desvendando todas essas situações, criando teorias, e é sobre isso que eu vou falar aqui agora. Então, a partir daqui, se você ainda não leu esse livro e não quer receber spoiler, eu recomendo que você feche esse vídeo e volte somente depois que você tiver terminado a leitura para poder ver as minhas teorias e compartilhar comigo as suas teorias também. Então agora vamos falar do final, que é o que me chocou totalmente, esse plot twist aí que mudou a minha visão da história inteirinha que eu tinha até chegar nessa carta final que a Verity escreve. Essa carta, né, é revelada, que ela mantinha escondido embaixo da cama. E nessa carta ela explica toda a situação da autobiografia dela, que na verdade é falsa, era uma forma que ela tinha de instigar o seu processo criativo por escrever seus livros, né, de sucesso pelo ponto de vista do vilão. Ela usou essa autobiografia distorcida para instigar sua criatividade como um personagem vilã. Então a gente acaba descobrindo no último segundo do livro que era tudo mentira e que tudo que o livro levou a se desenrolar até agora era mentira, tudo que você acreditava até agora era mentira. Só que aí eu fiquei me perguntando, mas quem tá falando a verdade? Será que ela inventou essa carta? Ou será que ela inventou a autobiografia mesmo e tá falando a verdade na carta? Ou será que a carta foi só uma forma que ela fez ali para se safar da situação depois que o Jeremy descobriu sobre a autobiografia? Será que o ponto
ponto de vista da protagonista, né, que é a Lowen, é confiável, essa carta dá a entender que, na verdade, ela era a vítima da história esse tempo todo, tendo que fingir que ela estava doente, que não conseguia se mover nem nada, porque o marido dela queria matar ela. Mas será que dá pra engolir essa história mesmo? Primeiramente, eu acreditei nela porque faz todo sentido ela usar esse processo criativo, né, de escrever uma autobiografia distorcendo os fatos da própria vida, colocando-se como vilã, para que ela pudesse escrever livros melhores do ponto de vista do vilão de uma forma mais realista. Porém, aí surgem alguns questionamentos. Por que ela não colocou uma espécie de aviso antes de começar a autobiografia? Por que ela não escreveu embaixo, assim, isso aqui é ficção, isso aqui eu tô fazendo aqui só pra poder instigar meu processo criativo, tá? Não leva a sério. Porque por mais que ela achava que ninguém ia ler, vai que, né? Você tá deixando uma coisa escrita, impressa, então deixa, né? É uma coisa séria. O que ela tava escrevendo, ela sabia que se alguém lesse aquilo ali, ia soar muito mal. Então ela podia ter deixado alguma espécie de aviso, né? Por que ela começou, a introdução, né, da autobiografia dela, ela começou daquele jeito meio mórbido ali, tipo, a partir daqui vai ficar ruim as coisas, então, né, já tô te avisando. Por que ali ela não, em vez de fazer isso, ela não falou que eu estou fazendo isso aqui pelo meu processo criativo? Eu acho que ela devia ter feito isso porque ia evitar muito problema. E agora uma outra observação que pode também ter a ver com o lado da história ser uma ficção, pode ser que isso realmente seja uma coisa normal entre os autores, mas o quão doida a pessoa tem que ser pra escrever uma coisa sobre si numa situação tão difícil da vida dela, né, que ela perdeu as 2 filhas e tudo o que aconteceu, né, durante todo esse processo, durante toda a infância das crianças, ela escrever coisas tão mórbidas sobre os próprios filhos, sobre o sentimento dela com os próprios filhos. Tipo, eu não sou mãe, não sei como é o sentimento, mas eu acho que seria uma coisa muito difícil, assim, de se escrever. Ela podia pegar outras situações, mas falar igual a suposta vez que ela quase matou uma das gêmeas, né, no berço lá, com o dedo na garganta. O quão louca a pessoa tem que ser pra criar uma coisa assim, né, da própria filha, da sua relação com a própria filha. Então também faz sentido a autobiografia ser verdade, a carta ter sido, assim, uma forma só pra se safar ali, que ela ficou tanto tempo, né, fingindo que ela tava doente, ela teve bastante tempo pra pensar e maquinar formas de fugir. Então pode ser que seja verdade e aí ela criou a carta só pra se safar. Só que a carta é muito bem explicada também pra uma situação que seja mentira, né? Mas eu também fico pensando se ela não teve nenhuma outra oportunidade de contar pro Jeremy a verdade, né, sobre tudo que aconteceu, porque ela ficou meses fingindo. Então, por mais que na hora da raiva ali ele foi, atacou ela, não deixou ela falar, e ela depois do hospital lá começou a fingir, ela poderia ter usado esse momento que ela tá fingindo em alguma situação que tem alguém perto, né, um enfermeiro, alguma coisa assim, antes de tudo virar uma bola de neve, ela contar a verdade, mas não, ela ficou com medo e ficou calada. Esse livro me deixou assim, bum! É muita coisa que você para pra pensar, você não sabe o que a autora deixou ali pra você perceber, o que nem é pra questionar, que é assim mesmo. Eu comecei a questionar até dos números das páginas desse livro. Agora, sobre a protagonista, a Lowen, vamos combinar que o ponto de vista dela também não é muito confiável não, porque ela não é muito sã também não. Primeiro ela chega na casa, a casa totalmente sombria, mórbida, né, que ela fala que é um clima todo estranho. Aí ela tá vivendo lá com a mulher doente, com o filho dela e começa a sentir atração pelo marido. Pelo menos eu não acho que isso seja normal. Depois ela tem a relação com ele, torce pra engravidar, jogar a coitada da Verity no asilo e fugir com o homem e pronto, viver a vida feliz pra sempre, esqueceu que todo mundo existe e é isso. Depois ela ajuda o cara a matar a mulher e a preocupação dela na hora que ele chegou lá, que eu pensei que ele ia salvar a Verity, né, falar, não, calma, você tá nervoso. Não, ela fala tipo só, você vai deixar marcas, então faz desse jeito aqui que aí esse aqui você não vai deixar marcas não, aí você vai se safar da polícia, aí tá ok. Tão maluca quanto a personagem lá da autobiografia da Verity, que eu nem sei se é verdade ou se não é. Pra mim, ela tão doida quanto, né? O Jeremy, eu não entendia muito bem a dele no começo e no final parecia que eu tava no começo. Primeiro eu achava que ele era o mocinho, a vítima da história, e depois eu descobri que não, porque ele parece ser louco também, descontrolado, tentou assassinar a mulher batendo numa árvore porque ela finalizou a autobiografia falando sobre jogar o carro numa árvore, né? E depois ele tenta matar ela de novo e matou ela, né? Então, assim, em vez de levar pra polícia, alguma coisa do tipo, ele também não é normal. E não se questionou em nenhum momento quando ela pediu pra se explicar ali no final, né? Ele nem quis ouvir, nem quis saber o que era e foi viver sua vida feliz pra sempre. Mas enfim, eu acho que é exatamente esse o objetivo do livro, deixar a gente criando teorias, né, suposições, assim, conspirações sobre a história, depois de termos sido manipulados do livro inteiro pra chegar no final e descobrir que nada era verdade, ou talvez que seja verdade, não sei. Eu ainda não sei em qual das teorias eu acredito, né, das minhas próprias teorias eu acredito. Pra mim, a teoria menos maluca é de que a Verity tá falando a verdade na carta, que tudo aquilo foi um mal entendido, né, uma falha dela, e que na verdade o Jeremy, que é, assim, no calor do momento, ficou maluco, e a Lowen também, toda pirada, depois de ler, né, aquela autobiografia, mexeu com a cabeça dela, não sei. Esse livro é aquele tipo de livro que 2 semanas depois de terminar, você tá ali, sei lá, lavando vasilha, e aí você lembra de uma coisa do livro e fica, nossa, aquilo ali pode ser isso aqui.
Então, assim, tem várias discussões que a gente pode entrar sobre ele, várias teorias que você vai criando, coisas que você não tinha percebido. E é por isso que eu quero saber as teorias de vocês que já leram, né? O que vocês acharam, o que vocês perceberam, que eu não percebi, que eu não falei aqui, porque tem muita coisa. Esse livro dá pra gerar muitas discussões. Então comenta aqui embaixo o que você achou da leitura. Se você ainda não leu e decidiu ver esse vídeo até o final de qualquer forma, me conta aqui também se você ficou interessado em ler essa história. E por hoje é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui. Não se esqueçam de curtir aqui embaixo, isso me ajuda bastante, me incentiva muito. Comentem também o que vocês acharam do vídeo e do livro, se vocês já tiverem lido. Se inscreva no canal e ative o sininho para você receber notificação todas as vezes que eu postar um vídeo novo. E compartilhe com seus amigos, com a sua família, com aquela pessoa que você sabe que gosta de ler, que eu tenho certeza que ela vai gostar. Muito obrigada por ter assistido até aqui e tchau, tchau!